Sejam bem-vindos a mais um programa Conversa entre Amigos, produzido pela equipe de comunicação da Sociedade Espírita Henrique Vasconcelos. Aqui quem fala é o Lucas e vamos continuar com o nosso tema, o Instituto Familiar, né? Compondo a nossa mesa de café maravilhosa como sempre, está a nossa amiga Elisa. Oi, Elisa, tudo bem? Oi, tudo Aline, bem? Ei, tudo jóia? Aline, o André, Tudo bem? nossa amiga Rose. Oi, tudo jóia? Nosso amigo Paulo, que está remotamente participando conosco. Tudo bom, Paulo? Tudo bem, obrigado pela oportunidade mais uma vez. Um grande abraço a todos. E a nossa amiga Ana Maria, seja Olá, bem-vinda. Bom tudo ter bem? você conosco. Muito obrigada também. Agradecendo já a nossa amiga, né? Nossa técnica Popola, por proporcionar todo o equipamento necessário para realizarmos essa gravação. Né? Lembrando, mais uma vez, que vocês podem comentar nos vídeos, trazendo os questionamentos de vocês, perguntas, né? Algo que ficou que não entendeu muito bem, ou que gostaria de saber, que nós vamos tentar, né, abranger aqui nas nossas discussões. Né? Como é de praxe, nós começamos com uma prece e hoje eu convido a nossa amiga Rosinelli, Obrigada. conhecida como Rose, carinhosamente, para fazer a nossa prece aqui conosco. Mestre Senhor Jesus, que tudo fez e tudo faz em nosso benefício, principalmente agora, trazendo para nós esse trabalho maravilhoso, a gente agradece desde já pela oportunidade de estarmos aqui para trazer um assunto que é muito valoroso e traz também para nos ensinar a como conviver em família no nosso dia a dia. Agradecendo ao Senhor Jesus, agradecendo a Maria, Mãe de Jesus, por nos dar essa condição de estarmos trabalhando com o tema família. Senhor Jesus, agradecemos, que assim seja. Que assim seja. Então, gente, nós vamos dar continuidade àquele podcast que nós realizamos da última vez, onde nós trazemos, né, ficou por último aquela pergunta, né, que a nossa amiga Ana Maria trouxe, né, que está no livro do companheiro aqui. Qual é o nome do livro mesmo, amiga? O Transformador Poder das O Emoções. Transformador Poder das Emoções. E a pergunta era para a mãe, né? O desejo, que agora era simples, né? Como entrar em alinhamento com os seus desejos? E ele disse que esse trabalho era bem simples. Bem simples. Ela falando da briga, Isso. dos filhos, né? Falando do comportamento. E uma coisa bem interessante que nós achamos é que quando ele traz assim, as brigas de seus filhos a perturbam porque o comportamento deles não se enquadra no ideal que você criou. Então, todo papai e toda mamãe Tem um ideal. tem um ideal. E os filhos também têm um ideal para o papai e para a É mamãe. verdade. Não é? Verdade. Então, ele gostaria de ser muito amado, muito desejado, muito... Que essas vibrações, esses desejos fossem alinhados. Ou seja, que realmente acontecesse. Entendi. Que fosse de realidade viva para eles. Sim. Mas aí ele trouxe um outro sentido aqui para nós. Na realidade, mesmo antes do nascimento deles, enquanto observava os filhos de outras pessoas, você enviava desejos para o seu fundo vibrátil. Olha que interessante. Com as experiências dos outros, eu vou criando a... Você olhava e falava, eu também gostaria de ter, eu quero ter um filho assim. Amiga, a mais pura verdade. Não é? Porque quando a gente vê um filho fazendo pirraça, mesmo a gente não tendo filho, a primeira coisa que diz é o seguinte: se fosse meu filho, não fazia desse jeito. Quando eu tiver o meu filho, isso ele não vai fazer. Exatamente. Nem concebeu ainda. Não é desse jeito? Exato. Mas o desejo está alinhado. Sim. Pegaram então, gente? Sim. A vibratória está lançada. E essa vibratória ela vai entrar dentro do nosso campo. Uhum. Ela vai entrar dentro do nosso campo
e vai fazer morada. Porque nós vamos esperar, porque nós vamos ter os nossos. E aí ele coloca assim, até antes do seu próprio nascimento físico, você fazia depósitos nesse fundo vibrátil. Depósito. Então, Depósitos. camadas e camadas. Então, a todo instante, dentro do nosso campo de experiências que não temos, nós estamos lá julgando a experiência do outro que tem o seu filhinho, o filhinho que tem seu papai. Você fala, tá vendo? Ele tá assim, aquela criança tá tão triste. É porque o pai não dá amor para ele. O pai e a mãe não dão atenção. Eles não são presentes. Então, teve um julgamento. Mas quando for eu vou fazer diferente. Vai ser muito melhor. Comigo vai ser diferente. E lembrando até da literatura, né, do André Luiz, que nos expressa muito bem como que acontece esse processo da reencarnação. Como que a mãe, aquela companheira que vai ser mãe, o espírito ele já está próximo, se aproxima, observando as atitudes dela. Então, esse depósito vibrátil já está reverberando também nesse companheiro, que já está acompanhando. E já observando esse campo de experiências que estão acontecendo. E a gente faz esse trabalho sem conhecer o espírito que está vindo, né? A gente não sabe, né? Até mesmo a índole desse espírito, como que é esse espírito? Porque nós não estamos nos preparando, né, para receber o espírito que tem total sintonia conosco. Nós estamos ali para receber anjos. Exatamente. Nossa. Exatamente. Tanto que a gente rotula, né? Tanto que a gente rotula. O meu príncipe, a minha princesa, né? E sem conhecer, igual eu estou trazendo, sem conhecer esse espírito que está vindo. Meu presente. O Paulo quer trazer para nós uma coisa, Paulo? Dentro disso, essas considerações, chamando a responsabilidade para o entendimento, para a compreensão de si mesmo, o Emmanuel, no livro Justiça Divina, no capítulo 11, ele nos coloca o seguinte: espíritos culpados somos quase todos. Julgávamos que o poder transitório entre os homens nos fosse conferido como sendo privilégio e imaginário merecimento, e usamos-lo por espada destruidora, aniquilando a alegria dos semelhantes. Contudo, aí ele ressalta, renascemos nos últimos degraus da subalternidade, aprendendo quanto dói o cativeiro da humilhação. Voltamos à arena terrestre em doloroso pauperismo, experimentando a miséria que infligimos aos outros. E aí, pegando a questão da família, caso dos filhos e dos pais, são projeções que ocorrem, porque exatamente na minha miséria, que eu não reconheço, miséria espiritual, que eu não observo, não reconheço, pelo meu egoísmo, meu orgulho, a minha arrogância, eu transfiro para o outro a responsabilidade de cumprir, porque eu acho que eu já cumpri, eu estou resolvido, né, e completo no meu processo, e aí eu me advogo com a ideia de que eu tenho que fazer o outro chegar igual a mim, sendo que eu sou um miserável, assim como ele também é. Então, na ilusão, nessa criatura idealizada que eu faço de mim e do outro, eu entendo que estão as maiores complicações e dores, né, da paternidade e da condição de filho também. Seria, então, alinhar os desejos, vencer esse campo de ilusões? Pode pensar nesse sentido? O que vocês acham? Eu acredito que seja isso, né? O caminho, né? De cortar até as expectativas. Porque o meu desejo também pode ser o desejo baseado nessa ilusão que eu fui depositando, né, no meu fundo vibrátil, né, fazendo aqueles depósitos, observando as experiências dos outros, né? Mas aí chega esse ponto que eu tenho que alinhar ele, né? Então, mas alinhar o quê? Mantendo aqueles padrões? Eu acredito que o que eu estou trazendo não é dentro dessa proposta, né? É fazendo uma transformação de mudança até mesmo desses desejos, identificando em nós o que é que nós estamos projetando e chamando de amor, né? O que
que nós que projetamos nos filhos e esperamos que eles satisfaçam para que nós nos sintamos realmente pais que cumprimos o nosso dever. Né? Luque, quando a gente consegue perceber a realidade, a potencialidade daquele espírito, a gente começa a agir para que aquela potencialidade, do sentido assim, o sentido positivo, o que nós conseguimos perceber que aquele espírito dá conta, e não o que a gente acha ou o que a gente almeja. E pode ser que naquela encarnação, você falando me fez pensar assim, pode ser que naquela encarnação, aquela dificuldade, aquela situação, vamos supor, de o amor, não seja do amor mesmo em si. Porque tem as etapas, né? Tem o afeto, tem o carinho, tem o afeto para chegar no amor. Então, como eu vou chegar, como eu vou correr, chegar no final, sem ter dado os primeiros passos na direção daquele objetivo? Então, dar os primeiros passos na direção daquele objetivo, eu penso que seja realmente a gente encarar o que é que aquele espírito está, a nossa condição espiritual e a condição daquele companheiro. Mas quando você coloca aí a respeito de reconhecer o potencial do espírito, a gente não reconhece o nosso, né? Porque nós estamos ainda dentro desse campo dos desejos nossos, do que nós queremos, gostamos e achamos, né? Então nós estamos tamponados até mesmo para a nossa condição, né? E aí a gente lembra da frase de Joana, que a gente trouxe no outro estudo, né? Desse amor sendo uma conquista do espírito maduro psicologicamente equilibrado. Aí eu trago uma pergunta, nós temos equilíbrio psicológico? Nenhum. Por quê? Porque os nossos desejos são desalinhados. Ô, Ana, a gente pode entender a questão de ter desejo ou de agir até com inconsciência? Na inconsciência? Mesmo que você entre na inconsciência, a gente tem que tomar cuidado, porque para nós inconsciência quer dizer que você não tem responsabilidade. Entendi. Então a gente tem que tomar muito cuidado disso, né? Porque responsabilidade nós temos até na inconsciência. Porque aí vem... Porque eu escolho isso. Muito bem. É uma escolha minha. Porque até acaba vindo para a consciência, né? Lógico que ele não é vibrátil. Não é o que eu estou vibrando. Não é o que eu solto, o que eu levo, o que eu recebo. E o que eu faço do que eu recebo, isso, eu alinho como desejo em mim, para me fazer a reação. Vocês estão entendendo? Sim. É um acalentar de ação que gera em mim uma reação e eu tenho que observar essa reação em mim. Para quê? Para que esse comportamento meu passe a ser saudável e não doentio. E quando a gente não tem essa observação, aqui, ó, e que vem toda essa turbulência, aí a gente chama de decepção. Não é isso, é decepção. Não é isso? Nós colocamos assim, isso, como o outro me decepcionou. Exato. Só que a decepção sou eu. Uhum. Eu decepcionando a mim mesmo diante daquele desejo falso que eu criei. Ora, amiga. Entendeu? Mas eu fiz como ideal. Era o meu ideal, mas não era o ideal saudável. Isso. Aqui ele coloca assim, ó. Com todo esse alinhamento acontecendo, se você for buscar o seu alinhamento, né? Que ele dá um exemplo aqui para ela, depois eu falo para vocês qual é o exemplo que está dando. Acontecendo, você fica em total conexão com quem você realmente é. Não, meu espelho. Vocês entenderam? O alinhamento maior é esse aí. É você em conexão com quem você realmente é. Com os recursos da fonte. Aquela que cria mundos, com seu ser interior e com os desejos que desencadeou em relação a seus filhos, a sua família e a sua... É a minha dinâmica íntima alinhada com a dinâmica da providência. Mas, amiga... Porque você busca lá. Não é no Criador? Não é na providência divina? A providência divina está aí. Então não era para termos lares desfeitos. Lares... Em guerra, em guerras.
lares destruídos. Não era para isso. Lares em atritos, Em um com ruínas. os outros. É errônea a palavra de dizer assim, e casou, agora você vai ter filho, e você vai ver o que vai acontecer. Você vai ver o que é bom para tosse, porque você não vai dormir. Uhum. Seu filho vai nascer, bebê, você vai ver o que agora você não tem mais sossego. Cresce, não dá Agora conta. você não tem mais alegria. Né, Paulo? Pra quem tá querendo casar, né? Agora você não tem mais alegria. Por quê? Olha o que vai fazendo. Olha os nossos alinhamentos, os depósitos vibráticos que vão entrar Joga dentro as de nós. decepções. Assim que a criança, o quê? Ela recebeu tudo aquilo. Ou então o contrário, né, Você amiga? gerou. Você gerou. E aí, o que acontece? A criança, ao chegar, ao ela já crescendo, ela já vai crescendo fazendo o quê? Chantageando. Aí começa o Papai, choro. mamãe, irmãos, Uhum. né? Se é os papais e mamãe também tá chantageando os filhos, porque vai usar também de emoções que não tá entendendo, que são os desejos que não se enquadraram, Que não As estão preferências ligados. pessoais. não é? É tanto que aqui ele coloca assim, ó, olha aqui, o pequeno chantagista, ele é chamado assim. Se ele não recebe nada de positivo e ele passa a receber de negativo, né, das experiências ali, ele começará a experimentar condutas até descobrir o que os pais valorizam. Entendi. Então, o que ele faz? Ele poderá passar a ficar doente, a fim de receber atenção, de lástima, ou ser boazinha eternamente, ou se tornará rebelde. Isso tudo os pais criaram os filhos por causa das projeções. Isso já deles. vindo antes. Até mesmo, Paulo, antes de casar, de ser papai e mamãe, já vem com esse pensamento. Nós olhamos para os filhos dos outros e falamos, que é isso? Olha lá. Ah, não. Então, na hora que eu casar, que eu tiver, só vou ter filho depois de não sei quantos anos de casado. Que aí, pelo menos, eu já aproveitei a vida. Exatamente. Para Então, ter todo esse trabalho. Isso. Então, né? quer dizer que Tem que aquele ser, vibratoriamente, ele já chega atrapalhando para destruir. Não? E ele tem a experiência espiritual dele. E se por um acaso ainda esse companheiro, Ana, for algum reajuste, alguma reharmonia? Imagina, se ele já chega já com essa situação, chega para destruir, aí você imagina que esse companheiro faz parte de uma história pregressa daqueles outros dois espíritos que ele foi ou amante, ou esposa, ou marido de um desses dois que já estão encarnados. Olha Pois só, mas cara. acontece Ele vai que ficar mais eles ainda. já adentram, por isso que existe o esquecimento do passado. Sim. O esquecimento do passado já nos dá a oportunidade desse alinhamento vibrátil aqui. Uhum. Para que realmente o quê? Ó, estamos zerados. Apaguei, página branca. É tipo assim, estamos zerados. Se estamos zerados, então vamos começar agora. Então é novo, Então vamos confiar um no outro? Vamos, papai, mamãe, confia, vamos confiar? Ou o Espírito está chegando, o Espírito também tem que confiar no papai e na mamãe. Vamos confiar todo mundo? Vamos fazer um lar saudável? Vamos todos? Isso teria que ser. É um compromisso do plano Não é? espiritual que deveria Aí ser ele fala assim, reafirmado. ó, quando se compenetrarem os pais de que o lar é o santuário para a vida humana e não um campo de disputas para a supremacia do ego, quando os adultos se conscientizarem que a educação é um ato de amor e não um meio de intimidar e descarregar problemas, quando as pessoas entenderem a família como um compromisso dignificador e não um ringue de lutas, as trágicas ocorrências do abuso infantil pela violência, pela indiferença, pelo estupro, pela miséria em que nasce o ser e a ela fica relegado, cederão lugar à construção de uma sociedade justa, equânime
e feminino. A escola das almas, né? Com Certo? certeza. Agora, isso Esse último é de qual livro que você leu, amiga? da Joana. Também. Vida, desafios e soluções. Gente, esse daí tem que ser nosso de Da cabeceira dos próximos dias, viu? Não é? Então, porque ela ainda fala, ó. Isso porque a criança maltratada, falei maltrata. Porque isso a criança maltratada, sob qualquer aspecto que se considere, projeta contra a sociedade o espectro do terror que a oprime, do abandono em que estertora e, na primeira oportunidade, tentará cobrar pela crueldade o amor que lhe foi negado. E depois também, quando eles são pais também, o ciclo parece que vai continuando, né, Ana? Recebe do pai, Sim, passa aí- pra frente, né? Porque não é alinhamento vibrátil? É. Não fez, mas foi fazendo depósitos. Depósitos. Isso mesmo. Depositou Não isso é? nessas frustrações. É aquilo que fala que passa de pai para filho, de filho Isso. para pai, e assim vai indo. Questão Então, são da depósitos. maldição de família. Maldição de família. Ô, amiga, então Né? será que a gente pode pensar que o amor seria o alinhamento vibrátil? O amor é o alinhamento. O amor verdadeiro, Sim. ou verdadeiro amor. Né? Porque amor Tem verdadeiro diferença. é uma forma. Verdadeiro amor é outra. É engraçado que eu pensando aqui agora, pensando assim, a gente, numa reencarnação a gente é mãe, na outra é filho, na outra é mãe, na outra é filho. Então vai fazendo aquele ciclo, né? E mesmo com todo esse círculo, em cada reencarnação, numa posição diferente, não aprendemos a amar. Porque as experiências são o quê? Dentro do campo do egoísmo, dentro do campo do orgulho, de quem manda mais, de quem vale mais, As disputas. né? as disputas. Um amor E material. outra coisa, a valorização que nós temos das manipulações. Porque no fundo, nós adoramos manipular todos os relacionamentos dentro da nossa família. Pai e mãe só manipulam um ao outro, os filhos aprendem também a se manipular, a manipular irmãos, a tios, a tias, e assim vai indo. Então ele colocou aqui 4 maneiras de manipular os outros. Gostaria que vocês escrevessem: culpando-os, ameaçando-os, subornando-os e manifestando indiferença. Não. Não tem nem como continuar. E aí, Paulo? Diante disso, né? Diante de tudo isso, faço a reflexão e observar, né, como é chamado muito pela literatura, a gente tem que pensar, né, qual é o nosso compromisso em estabelecer vínculos, casar, ter filhos, muito antes de estabelecer isso e já dentro daqueles ideais que nós assumimos. Já está tudo sendo construído e tudo já sendo consumado. É verdade. Então, tamanha responsabilidade. A vida não é uma brincadeira. Não é. Não podemos brincar Não de podemos. vida. Não podemos. Né? E esperamos que com a abertura que nós vimos aqui, que possamos os papais terem entendido um pouco, amenizado a própria culpa, Sim. o julgamento. Não se julguem pais, não se julguem mães, né? Vamos Ali. trabalhar isso, vamos abrir o coração e vamos ser quem realmente somos. Então, fechando com chave de ouro, agradecemos a presença de todos vocês, né? E até a próxima, pessoal. Até Muito a obrigado. Se Deus quiser. Até a próxima. Um abraço.